É isso mesmo, Adriana, Fabiano, a todos de casa. No início da pandemia do novo coronavírus aqui no Espírito Santo, a nossa taxa de contágio era de 2,19. Agora, esse número está em 1,6. E para explicar o que significa isso, aqui comigo o professor Etereldes Gonçalves, do curso de Matemática aqui da UFES. Professor, para a gente começar falando dessa taxa de contágio, né? Explica em números reais, assim, para a população. O que significa essa taxa de contágio antes de 2,19 e agora 1,6? Então, a grosso modo, Rodrigo, significa que a cada 10 pessoas contaminam outras 22. Isso no início da epidemia. E hoje, a cada 10 pessoas, contaminam outras 16. A grosso modo, porque não é assim, né? Hoje tem 10 pessoas contaminadas, amanhã vão ter 26. Não é essa conta, porque leva um tempo de incubação, leva um tempo para as pessoas serem expostas. Então, isso leva, em média, 10 a 15 dias para ocorrer o evento. Queria que o senhor explicasse esses números de uma instituição britânica, né? Queria que o senhor falasse... vocês estão usando esses números e também fizeram um cálculo aqui, não é, na universidade? Isso. Tem um estudo do Imperial College que diz que a nossa taxa no início da epidemia era 2,24 e agora 1,57. A gente fez o mesmo estudo aqui, fizemos para a Grande Vitória, chegamos a números parecidos. Nosso número aqui é 2,19, como você falou, para a Grande Vitória. E hoje estamos em 1,64, na verdade, na semana passada, né? O que vocês levam em conta para fazer esse estudo, né? Para chegar nesses números? Então, a gente leva em conta as curvas de crescimento da epidemia. Aqui no Espírito Santo, a gente está usando as curvas de óbitos e de hospitalizados, que são as curvas mais seguras para a gente, mais seguras em termos estatísticos, né, de dados, porque a curva de contágio, a gente sabe, tem muita subnotificação. As pessoas que fazem o teste são aquelas que já chegam no hospital com alguns sintomas, geralmente só são testadas que já chegam com síndrome respiratória aguda grave. Então, essa curva não é uma curva muito segura para a gente usar como parâmetro do modelo. Esse dado tem impacto direto no número de infectados e também de mortes, né? Se a gente tivesse seguido esse modelo, né, do início, né, de contágio de 2,19 aí, quais números que a gente teria agora de mortes? Então, se a gente mantivesse a taxa de contágio em 2,19 e a letalidade fosse a letalidade brasileira, a gente teria hoje em torno de 674 mortes. Que prognóstico que a gente pode ter agora com esse número? Esse mundo muda nessa semana, agora a gente tem a abertura também do comércio, isso de alguma forma tem um impacto também sobre essa taxa de contágio? Então, a taxa de contágio, ela é a velocidade de transmissão da doença. Então, assim, ela é impactada por várias coisas. Ela é impactada pelo percentual de pessoas já imunizadas, ela é impactada pela como que as pessoas se comportam em termos de distanciamento, mesmo circulando, mas mantendo o distanciamento. Então, tudo isso impacta nessa taxa. Mas, certamente, a maior circulação aumenta a taxa de contágio. A gente já falou aqui no programa também sobre como que menor distanciamento social pode poupar vidas. Isso também tem a ver com essa taxa de transmissibilidade? Se tem mais gente em casa, mais gente saindo só para o que é essencial, a gente consegue segurar o contágio da doença de alguma forma que esse contágio seja mais lento e aí você vai ter uma sobrecarga menor no sistema de saúde? A transmissão do vírus se dá pessoa a pessoa local contaminado. Então, a pessoa toca numa superfície contaminada, leva a mão às vias aéreas ou aos olhos e isso contamina. Ou conversando, né, gotículas no ar, e isso é o que dizem os epidemiologistas, a gente considera isso como uma premissa. Então, se isso é uma premissa, se é assim que o vírus se transmite, é óbvio que você diminuindo a interação social, diminuindo esse tipo de situação, a taxa de contágio diminui. É o que a gente busca, né? É o que a gente está sempre defendendo.
Para isso, a gente tem que ficar, então, mesmo em casa para que essa taxa seja mantida num número tolerável, né? Ficar em casa, né? Isso aí, já quem diz, já não é a matemática, sim os epidemiologistas, né? E a gente confia que esse é o... Mas é ficar em casa, manter essa taxa de contágio baixa para que o sistema não colapse, porque uma vez colapsada, a taxa de letalidade também aumenta e aí, certamente, muitas vidas que poderiam ser poupadas vão acabar sendo perdidas. Queria muito agradecer a sua entrevista aqui para o Link Espírito Santo, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez. Adriana, Fabiano, eu volto com vocês no estúdio.